Em 1985, na pequena cidade de Maplewood, uma boneca se tornaria o epicentro de uma série de eventos sobrenaturais aterrorizantes. A história da boneca Isabel é tão assustadora que até hoje é contada com medo e fascínio. Megan, uma jovem estudante de enfermagem, recebeu uma boneca de porcelana de presente de sua avó após sua formatura. A boneca, que ela carinhosamente chamou de Isabel, tinha um vestido de renda branco e olhos azuis penetrantes que pareciam seguir qualquer um que entrasse na sala. Inicialmente, Isabel era apenas um belo ornamento no quarto de Megan, mas logo as coisas começaram a mudar de maneira sinistra. As primeiras ocorrências foram sutis. Isabel parecia mudar de posição por conta própria. Megan a colocava sentada na estante, mas frequentemente a encontrava em lugares diferentes, como no sofá ou até mesmo no banheiro. A situação ficou ainda mais perturbadora quando Megan e sua colega de quarto, Lisa, começaram a encontrar mensagens escritas em pedaços de papel antigo, com caligrafia infantil, dizendo coisas como "ajude-me" e "estou com medo". Nenhuma das garotas possuía papel desse tipo em casa. As coisas pioraram rapidamente. Uma noite, Megan acordou com uma sensação de peso sobre seu peito. Ao abrir os olhos, viu Isabel sentada em seu peito, olhando fixamente para ela com seus olhos azuis brilhantes. Gritando, Megan jogou a boneca para o outro lado do quarto. Lisa, assustada, correu para ver o que estava acontecendo, mas não encontrou nada fora do lugar, exceto pela boneca no chão. Objetos começaram a se mover sozinhos, portas batiam sem motivo aparente e as luzes piscavam incessantemente. Sons de passos eram ouvidos durante a noite, e risadas infantis ecoavam pelos corredores. Lisa começou a ter pesadelos recorrentes com uma menina chorando por ajuda. Desesperadas, Megan e Lisa procuraram a ajuda de um médium local. Durante a sessão, o médium entrou em transe e revelou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Isabel, que havia morrido tragicamente nas proximidades muitos anos antes. Isabel estava assustada e presa à boneca. No entanto, as coisas tomaram um rumo ainda mais sinistro quando os investigadores paranormais, Richard e Eleanor Adams, foram chamados. Eles determinaram que não era o espírito de uma criança, mas sim um espírito demoníaco que estava usando a boneca para tentar possuir Megan. Durante a investigação, Richard foi atacado por uma força invisível e sofreu arranhões profundos nas costas. Após uma série de rituais e bênçãos intensos, Isabel foi trancada em uma caixa de vidro especial e colocada sob vigilância constante em um museu de objetos assombrados. Lá, é abençoada regularmente por um padre para evitar que o espírito maligno cause mais danos. Ainda hoje, aqueles que visitam o museu relatam sentir uma presença sinistra e ouvir sussurros assustadores quando se aproximam da caixa de vidro onde Isabel está trancada. Na isolada vila de Piedra Negra, no coração da América do Sul, uma criatura aterrorizante conhecida como Loba Roca começou a semear o pânico entre os moradores. O terror causado por essa criatura foi tão grande que muitos moradores abandonaram suas casas, deixando a vila praticamente deserta. Em 1992, os fazendeiros locais começaram a encontrar suas cabras e galinhas mortas, drenadas de sangue. A criatura foi descrita como tendo uma aparência mista de lobo e réptil, com uma pele escamosa e olhos amarelos brilhantes que reluziam no escuro. Alguns moradores até relataram ter visto a criatura andando sobre duas patas, o que aumentou o medo e a histeria. Marcos, um jovem agricultor, foi um dos primeiros a ver a criatura. Ele relatou ter visto Loba Roca numa noite de lua cheia, espreitando nas sombras de sua fazenda. Marcos descreveu a criatura como possuindo garras afiadas e um odor sulfuroso que fazia o ar ao redor dela parecer tóxico. Em pouco tempo, mais relatos começaram a surgir, todos descrevendo a mesma entidade medonha. Os moradores contrataram Diego, um renomado criptozoologista, para investigar. Diego coletou evidências de pegadas e amostras de pelos, mas os resultados foram inconclusivos. Ele também instalou câmeras de vigilância ao redor das propriedades, mas as gravações mostravam apenas sombras rápidas e indistintas, como se a criatura tivesse consciência de estar sendo vigiada. As teorias variavam desde um animal mutante até uma antiga maldição indígena. Segundo as lendas locais,
O Loba Roca poderia ser o espírito vingativo de um xamã que foi injustamente acusado de bruxaria e executado séculos atrás. A tensão culminou quando um grupo de moradores armou uma emboscada para o Loba Roca. Após uma noite de espera, eles conseguiram ferir a criatura com tiros de espingarda, mas ela escapou para a floresta, deixando um rastro de sangue. Os homens seguiram o rastro até uma caverna, mas ao entrar, encontraram apenas ossos antigos e marcas de garras nas paredes. Desde então, os avistamentos diminuíram, mas a lenda do Loba Roca persiste, com muitos acreditando que a criatura ainda ronda as matas, esperando a hora certa para voltar. A vila de Pedra Negra nunca mais foi a mesma. Muitos moradores se mudaram, e aqueles que permaneceram vivem com medo constante. A história do Loba Roca é contada em sussurros, e ninguém se atreve a sair à noite sozinho. As crianças são advertidas a não se afastarem muito de casa, e as fazendas agora têm cercas mais altas e seguras. A lenda do Loba Roca continua a ser uma lembrança sinistra daquilo que espreita nas sombras. O Hospital de Rosewood, localizado em uma colina isolada na Nova Inglaterra, foi construído em 1912 para tratar pacientes com doenças mentais e tuberculose. Com o passar dos anos, o local ganhou fama como um dos mais assombrados da região, atraindo caçadores de fantasmas e curiosos de todo o mundo. O hospital foi conhecido por seus tratamentos experimentais brutais e pelas condições desumanas. Milhares de pacientes morreram ali, e rumores de maus-tratos eram comuns. Entre os inúmeros casos trágicos, destacava-se a história de Emily, uma jovem paciente que teria sido submetida a uma lobotomia que deu errado. Emily faleceu na mesa de operação, e sua morte é cercada de mistério e negligência. Visitantes e investigadores paranormais relatam avistamentos de sombras, sussurros assustadores e a sensação de serem observados. O corredor dos gritos é particularmente infame. Dizem que é possível ouvir os gritos e lamentos dos pacientes que morreram lá. Objetos se movem sozinhos, portas se fecham e abrem de repente, e algumas pessoas relatam ver o fantasma de uma enfermeira carregando uma bandeja de instrumentos cirúrgicos. Um dos locais mais assombrados do hospital é o quarto 406, onde Emily morreu. Muitas pessoas que entraram no quarto relataram sentir uma presença esmagadora e ouvir choros e sussurros pedindo ajuda. Alguns visitantes até afirmaram sentir uma mão gelada tocando-os. Fotos tiradas dentro do quarto muitas vezes mostram orbes de luz e figuras fantasmagóricas ao fundo. Em 2005, uma equipe de investigadores paranormais, liderada por Sarah Williams, passou uma noite no hospital. Eles capturaram várias EVP, fenômenos de voz eletrônica, que pareciam ser de Emily, pedindo ajuda e perguntando por sua mãe. A equipe também capturou vídeos de orbes de luz flutuando e portas que se fechavam sozinhas. Durante a investigação, um dos membros da equipe, Tom, foi empurrado por uma força invisível e sofreu um corte profundo no braço. Em uma das salas de operação abandonadas, a equipe usou uma tábua Ouija para tentar se comunicar com Emily. Durante a sessão, a temperatura na sala caiu drasticamente e a tábua começou a se mover sozinha, soletrando SAIAM. Sarah, com uma câmera em mãos, capturou uma figura nebulosa ao fundo que parecia ser uma mulher em um vestido de hospital. A figura desapareceu rapidamente, mas deixou uma marca de mão sangrenta na parede. Hoje, o hospital de Rosewood está abandonado, mas continua a atrair curiosos e caçadores de fantasmas.